Hoje nós temos uma grande satisfação de termos o doutor Acari Oliveira, que é professor afiliado da disciplina de neurologia da Escola Paulista de Medicina. Ele é talvez um dos neurologistas com uma experiência mais diversificada, um grande ambulatório que é exemplo, acho que é no país. Nós vamos falar, em primeiro lugar, o que são doenças raras, Acari? Muito bem. Antes, a palavra rara. A palavra rara significa que não é comum, é escasso. Então vejamos, Acari. Acari não é comum. O nome Acari é bastante incomum. E assim, as palavras, elas servem para que nós possamos conversar, identificar, qualificar. É símbolo, a palavra é um símbolo. Do ponto de vista de saúde, engraçado. Vamos lá. A Bíblia, aquele livro mais publicado do mundo. Quantas doenças que existem na Bíblia? Raras. Temos lá lepra, epilepsia, cegueira, loucura, mas vamos ver que não tem muita doença lá. Num certo momento, alguém teve o interesse de fazer uma pesquisa a respeito das doenças que matavam, na Inglaterra. E aonde? No cemitério. O inglês adora cemitério. E lá eles foram ver do que as pessoas morriam. Aquilo estava escrito na lápide. Foi feita uma compilação de causas. A primeira compilação de causas de doenças que matavam. Depois, lógico, tem necessidade de uma uniformização, de uma adequação, e veio a primeira classificação internacional de doença, em 1900. 179 doenças que levavam à morte. 10 anos depois, a CID-2, Classificação Internacional de Doença 2, 189 doenças. A cada 10 anos, mais ou menos, CID-3, CID-4, CID-5, CID-6, antes da Segunda Grande Guerra Mundial, havia 240 doenças. Após a guerra, 1.100 doenças. A guerra, ela traz também, além da destruição, traz conhecimento. Muita novidade. Nós entramos na escola com a CID-9, de 1975. Quando nós estávamos adaptados à CID-9, veio a CID-10, 1989, com quantas doenças? 2.100. Hoje já é a CID-11. Tem 54 mil verbetes lá dentro. Dentre essas doenças, doença rara. Muitas doenças raras. Lá praticamente, na neurologia, só temos doenças raras. Tirando a cefaleia, quase todo o restante é doença rara. Qual é o conceito de doença rara? No universo de 100 mil pessoas, menos de 65 tem aquela doença. E, na verdade, lá no nosso ambulatório de doenças neuromusculares, ou seja, doenças que afetam a medula, o nervo, contato nervo-músculo e o músculo esquelético, não são doenças raras, são muito raras. No universo de 100 mil pessoas, 2, 3, 4 pessoas com aquela doença. E o que elas representam? Diagnóstico difícil. Diagnóstico não é pensado muitas vezes. E que mais ainda? Esses indivíduos passam com um médico, 2, 3, 4 em média. Dependente das doenças, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos para se fazer um diagnóstico. Agora, imaginemos só, uma pessoa que tem uma doença desse porte, de difícil diagnóstico, qual é o tratamento que ela recebeu nesse período? Mau tratamento. Então, esta é uma condição que nós temos que nos pautar e ficarmos vigilantes, atentos para o diagnóstico dessas pessoas. Qual é a faixa etária que você começa a identificar essas doenças raras? Porque eu imagino que deva ter doenças que você possa identificar em crianças, até recém-nascidos, e obviamente algumas doenças só vão se manifestar um pouco mais tardiamente, né? Das doenças raras, você faria essa distinção como alerta, né? O que pensar na faixa etária menor, na faixa etária maior? As doenças raras, elas podem ser causadas pelas diversas condições clínicas. Doenças genéticas, metabólicas, inflamatórias, infecciosas, traumáticas, degenerativas, e assim vai. E essas doenças afetam qualquer faixa etária.
Agora, quando se fala em doença rara, 75% delas em criança. Portanto, para o pediatra, é um alerta bastante importante, porque muitas delas são tratáveis hoje e muitas delas são completamente recuperáveis se tivermos um diagnóstico precoce e uma orientação apropriada, identificada para aquela condição clínica. Muitas delas causam dor, alteração sensitiva, alteração motora, alteração cognitiva, alteração visual, auditiva, fonoarticulatória. Poxa vida, é possível melhorar a vida dessa pessoa, não só dela, quanto que representa uma doença desta para a família e para a sociedade. Tem algum conjunto de sintomas ou de alertas que as pessoas possam... Lógico que aquilo que você já mencionou, né, de que se a pessoa está um médico, 2 médicos, 3 médicos que não está evoluindo, você tem que levantar a suspeita de uma doença rara ou complexa, né? Mas das doenças raras, né, tem algum conjunto de sintomas que você tem que ficar alerta? O médico, ele é treinado para fazer diagnóstico. Semiologia. Semion, sinal. Logos, estudo. Estudo do sinal. Então nós somos treinados para isto. Para ouvirmos, vermos, interpretarmos e tocarmos. Quando nós fazemos essa boa análise, você tem um sinal. O médico, ele tem que interpretar os sinais que estão sendo apresentados. Muitas vezes através dos sintomas que as pessoas colocam. A grande virtude do médico é pegar toda aquela história, tudo aquilo que foi colocado e achar a palavra-chave. Quando ele acha a palavra-chave, 2 palavras-chave, até 3 palavras-chave bem feitas, bem treinadas, é possível fazer um diagnóstico hoje de qualquer doença. Daí o treinamento, dentro dessa condição. É nós treinarmos a escutar, interpretar, procurar a palavra-chave, vai na internet. Põe a palavra-chave na internet. Vai ver lá que vai aparecer o caminho. E quando aparece o caminho, vai atrás dele. O cuidado é que às vezes um exame mal feito nos tira do caminho correto. Mas é possível fazer diagnóstico adequado, mesmo de doença muito, muito rara. Daí o treinamento tem que ser adequado e o treinamento tem que ser em hospital, com pessoas. Não pode ser só virtual. Você teria alguns sintomas que você já valorizaria, assim, de uma lista de sintomas? Por exemplo, na neurologia, sintomas, você já mencionou dor, a parte da sensibilidade, incapacitação. Todo sintoma dá para nós um caminho. Nós temos que trabalhar com o caminho. Todo ele. Qual que é a estrada? Então, por exemplo, uma pessoa que fale, olha, eu estou com uma fraqueza na mão. Faça o caminho. Como que ele começa? Motivação. Será que ele está motivado para movimentar a mão? Depois a área motora. Ele tem que estimular a área motora. Da área motora nós temos neurônios motores. Esses neurônios, eles têm os seus fios, prolongamentos. Eles se ajuntam. Aí eles cruzam para o outro lado. Para eu mexer a minha mão direita, eu aciono minha área esquerda motora. E esses fios agora, eles vão para dentro da medula nervosa. Eles vão dar um choquinho no outro neurônio. Primeiro neurônio, segundo neurônio. Desse neurônio agora, sai o fio, que é o nervo. E esse nervo, ele vai ativar o músculo. Mas engraçado, ele não toca no músculo. Como é que o nervo, ele faz o músculo funcionar se ele não toca? É o neurotransmissor. Ou seja, é a gasolina que ele libera e esse neurotransmissor vai ativar o músculo esquelético. Portanto, para aquela pessoa com fraqueza, eu faço esse caminho todo. E a semiologia clínica depois, ela vem para dizer onde é que está o problema, através de análise. Se a força é mais proximal, se a força é mais distal, se a força ela é igual durante o dia, se a fraqueza é mais acentuada no decorrer do dia. Então são características que vão me dar a topografia, onde é que está o problema. E dependente de onde que esteja o problema, são as causas. Aí eu vou atrás da causa. Então, já estou fazendo semiologia e palavra-chave. Uma pessoa que conte que tem uma alteração da sensibilidade, dormência, é o caminho inverso.
São os terminais nervosos que estão na pele, tem um nervinho sensitivo que ele entra na medula, ele cruza, ele vai para a região cerebral na área da sensibilidade. A pessoa que conta que tem dor, eu faço esse caminho. Mesma coisa. Se a pessoa que fala que tem uma alteração comportamental, eu faço o caminho do comportamento também. E é igualzinho em relação à parte abdominal, é igualzinho na parte cardiológica, respiratória, eu faço o caminho. Aí eu procuro as palavras-chave e faço um quebra-cabeça que se ajunta. Ao se ajuntar, o diagnóstico fica mais fácil e orientação mais apropriada. Aí, você tem talvez os ambulatórios mais organizados em neurologia, né, que é um orgulho para a Escola Paulista de Medicina. Se você pudesse falar um pouco a experiência nesses anos todos, como é que as pessoas chegam no seu ambulatório e qual é a maioria dos casos que você vê? Muito bem. Nós escolhemos uma doença para ser protótipo do ambulatório. Qual é a doença mais difícil? Se eu tratar essa doença mais difícil, é possível eu também fazer uma assistência para outras doenças, do ponto de vista de diagnóstico e orientação terapêutica também. Qual é a doença que o residente de neurologia norte-americano, quando ele termina a residência de neurologia, que ele não quer para ele ou para alguém da família dele? De 10 residentes, 6, esclerose lateral amiotrófica. Razão, uma doença que começa ao redor do seu, em média, 55 anos, mas tem pessoas mais jovens e pessoas mais antigas também. Ela pode começar com fraqueza na mão ou na perna, ou uma fraqueza para mastigar, engolir, falar, e ela é progressiva. E é rapidamente progressiva. Do primeiro sintoma a uma imobilidade, geralmente 3 anos. Do primeiro sintoma à morte, 3 anos e meio a 4 anos. E como que é o final? Na cama, sem se movimentar, sem deglutir, sem respirar, mas vivo. E a cabeça ali, olha, funcionando. Portanto, ele não quer essa doença. Se eu diagnosticar mais precocemente, porque são 4 médicos e 1 ano, se eu orientar de uma forma adequada essa pessoa, estarei aprendendo. Aprendendo no sentido de movimentação, aprendendo no sentido de deglutição, nutrição, respiração, comunicação e vida. E como que se faz isso? Multidisciplinaridade. Você traz os profissionais. E quais eles? O fisioterapeuta motor, respiratório, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, enfermagem e assistência social. Esta é a palavra-chave, assistência social. O assistente social é o único profissional que não gasta, ele traz recurso. E como que ele traz recurso? Porque ele otimiza o que nós temos na sociedade. Ele otimiza aquilo que se tem no hospital, na universidade e em casa também. Se faz, portanto, uma forma de assistência plena, completa. E, ao mesmo tempo, a educação. Nós vamos aprendendo. E quando se aprende, é um prisma. Você passa para outro e para outro. E se permite a pesquisa. Portanto, a esclerose lateral amiotrófica, para nós, ela modificou o ambulatório. E ela trouxe a potencialidade de nós assistirmos, educarmos, tratarmos e pesquisarmos outras enfermidades neuromusculares. Por exemplo, a poliomielite, a síndrome pós-pólio, Guillain-Barré, polirradiculoneurite, amiloidose, miastenia, distrofia muscular de Duchenne e outras doenças que comprometem essas situações. Tem mais ainda, nós aprendemos muito com os pacientes de esclerose lateral amiotrófica. O que nós aprendemos? Qual foi o maior aprendizado? São pessoas diferentes. São pessoas ligadas à vida. E aí houve uma modificação na interpretação do nosso ambulatório. Nós temos um ambulatório de doenças raras. Por que não falar num ambulatório de saúde comum? Essa foi a grande modificação. O Stephen Hawking, né, que era o físico, teve esclerose lateral amiotrófica. Ele ficou anos e anos e anos hiperprodutivo, né, e foi, por um lado, um exemplo de como o cérebro dele estava
vigoroso, mas também como a parte motora foi se deteriorando, né? Mas a impressão que eu tenho no seu ambulatório, você tem uma população muito mais saudável, né, transitando no ambulatório, né? A impressão que dá é que esse tratamento mais completo que você oferece tem um impacto na vida, na qualidade de vida das pessoas. O Stephen Hawking é um bom exemplo. A Lúcia, filha dele, esteve aqui em São Paulo recentemente. Bem recentemente. Stephen Hawking, físico maravilhoso, espetacular, professor lucasiano, matemática, ou seja, assumiu uma cadeira importante de matemática lá na Inglaterra, cadeira esta que foi utilizada também por outras pessoas, como Newton, Isaac Newton também. E o Stephen Hawking ele recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica quando ele tinha 21 anos de idade. 21 anos, quando ele começou a apresentar uma fraqueza muscular. Então vejam, é uma doença mais tardia, mas ela pode ser mais precoce também. E a orientação na época era, olha, é uma doença progressiva, evolutiva, irreversível, incurável, incapacitante, e aproveite esse período de vida seu, porque vai ser curto. Ele acabou o curso dele, e ele resolveu ficar noivo, e não só resolveu ficar noivo, como casou-se. Primeiro filho, e o médico que tinha diagnosticado falara o seguinte, a longevidade, ela não se coaduna com esclerose lateral amiotrófica. A mortalidade é precoce. O médico se foi. Foi antes. O outro médico se foi. E o Stephen Hawking continuou. Com 34 anos, ele teve uma crise aguda respiratória. Saiu do hospital com traqueostomia, mas vivo, e continuando a trabalhar. E assim ele foi assumindo posições de destaque, dentre elas, criação e colocar essa criação em livros. Os livros mais citados. Um filme recente a respeito da vida dele, maravilhoso o filme dele. Então, mostrando-se resiliência. E ao mesmo tempo, 3 filhos. E ao mesmo tempo, vida, vida e vida. Em relação aos nossos pacientes, do que eu vejo em muitos deles, ressignificação, em um certo momento. E essa ressignificação ligada à condição de vida, 4 letras, VIDA. E para nós, no ambulatório, isso foi uma modificação enorme, porque em vez de alimentarmos doença, por que não aprendermos com essas pessoas e começarmos a alimentar vida plena? Física, tem as limitações. Mental, ressignificar, reproduzir e produzir. E do ponto de vista espiritual, para fazer a trinca nossa de equilíbrio. Poxa vida, modificou-nos muito. E a forma nossa de trabalharmos no ambulatório também. E a nossa proposta é uma proposta de vida. Dentre as modificações que nós tivemos, foi com as pessoas com deficiência. Nós trouxemos um ambulatório para dentro da nossa atividade. Qual? As pessoas com deficiência. Mas tratar a deficiência? Não, aqueles que já foram tratados. Aqueles que já foram reabilitados, entre aspas. Pessoas com amputação, pessoas com trauma raquimedular, traumatismo crânioencefálico, paralisia cerebral e outras doenças neuromusculares. Qual era a proposta? Esporte adaptado. Adaptar uma atividade esportiva para essa pessoa, não importando a deficiência dela. Era uma pessoa com deficiência e adaptava-se um esporte. E se consegue adaptar um esporte para qualquer pessoa, e não importa a limitação dela. É possível. Isso nos modificou muito também. E uma situação muito gostosa. Muitos atletas nos representando em Jogos Paralímpicos. Uma delícia isto. E onde que está a situação? É superação? Não, é vida. Cada um tem o seu talento. Se esse talento ele é otimizado, se ele é implantado, integrado, ampliado, isto vai para outras esferas também. É dessa forma que a gente está vendo o ambulatório. Você sentiu ao longo dos últimos anos assim alguma quebra de paradigma em termos de tratamento, né? Além desse, eu acho que já é uma quebra de paradigma de oferecer
uma saúde plena, né, ou o mais plena possível, das pessoas com uma doença rara. Mas teve algum outro impacto assim de novos medicamentos, novas terapias biológicas nessas doenças raras? Vamos voltar na esclerose lateral amiotrófica. Olha só que interessante. Essa doença evolutiva, 1994, num congresso internacional, era o 5º Congresso Internacional de ELA, havia 180 pessoas. Achei que era um número grande para a esclerose lateral amiotrófica. Aí foi colocada uma novidade, Riluzol, neuroprotetor. E quem apresentou? Grupo francês, Lucette Lacomblesse, e ela disse, aumenta a sobrevida de 3 a 6 meses. Pergunta feita, mas melhora alguma coisa? Nada. Eu falei, não vou introduzir esse remédio. Caro, na época $1.500, para que eu vou introduzir uma medicação que não melhora nada e o paciente vai morrer? Não tem jeito, não melhora nada. Mas os serviços que introduziram a medicação, eles trouxeram a multidisciplinaridade, porque o paciente procura. E o que modifica realmente a vida da pessoa é a multidisciplinaridade. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos para a esclerose lateral amiotrófica uma outra medicação. Acabou de sair. Relivril. R$800 mil ano. Está saindo uma terceira medicação por uma forma familiar de sódio 1. Não tem preço ainda, mas não vai ser menos que $1 milhão por ano. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma doença que afeta o mesmo neurônio, a atrofia muscular espinhal. Nas nossas aulas, olha, a criança que nasce com atrofia muscular espinhal, ela, do tipo 1, tetraplégica, não se mexe. Não deglute, não fala, não respira. Traqueostomia, UTI, e 1 ano morre. Tem algum remédio para essa doença em vista? Não vai ter, dizia eu. Porque é neurônio morreu, acabou. Não tem o que fazer. Hoje temos 3 medicamentos. Um deles, chamado Zolgensma. $2 milhões. É a cereja do bolo. Mas o que adianta eu colocar a cereja se eu não fizer o bolo? E o bolo, o que é o bolo? O bolo não é só a multidisciplinaridade. O bolo está no seguinte: o que aquela criança vai fazer para pagar a conta dela? Então eu tenho que trabalhar com ela no sentido de ressignificação. E ela tem um débito com a sociedade. E ela só vai ser cidadã se ela pagar aquele débito. E não só receber as coisas. Então, desde o começo, você já tem que fazer essa atividade. Ou seja, para a pessoa, ela tem que descobrir o talento dela, desenvolver o talento para devolver para a sociedade. Caso contrário, não vale a pena. Nós estamos hoje num momento muito especial de medicamentos especiais em todas as áreas, incluindo-se a parte imunológica, oncológica, degenerativa. Mas qual é o custo? Um custo absurdo. E para o quê? E para quem? E por quê? Se não tiver o porquê, não vale a pena. Nós fazemos isso porque o dinheiro é finito. Nós temos que fazer boas e as melhores escolhas. E o SUS tem essa judicialização dessas medicações. Como é que está esse aspecto dessas medicações hipercaras? E quem faz essa decisão? Essa é uma decisão muito difícil. Então, daí, nós, presentes, exemplo, Escola Paulista de Medicina e outras universidades, nós temos que dar a nossa contribuição. E a nossa contribuição, ela está no sentido de ajuda ao governo, ao Ministério da Saúde. Nós não podemos, de jeito nenhum, não participarmos desta condição. E dentro do nosso entendimento, há necessidade de alimentar o Ministério da Saúde. Se aquela proposta, se ela traz eficácia, eficiência e efetividade. Se ela não tiver essas 3 coisas, não vale a pena implantar, porque nós estaremos tirando recursos do restante, porque o bolo é finito. Em relação à judicialização, eu não sou de jeito nenhum favorável. Entretanto, eu tenho que ajudar na incorporação das medicações que trazem eficácia, eficiência e efetividade. Para quando? Para hoje. E para o agora. Ou seja, nós temos que ser rápidos também.
mas nós temos que ajudar. É que a medicina muda muito, né? E aí você tem essa fase, né, que ainda não fica muito claro da eficácia e eficiência de todas essas medicações, né? Por isso que a pesquisa, quem está em sintonia, né, com os novos desenvolvimentos, é fundamental para quem vai fazer decisão lá no Ministério da Saúde, ou mesmo no sistema judiciário, né? Não, é um jogo, né? É um jogo, mas nós, participando dessa sociedade, nós temos que ser rápidos. Nós não podemos deixar que esse processo seja longo e que ele ocupe e utilize dias das pessoas, por exemplo, que têm doenças raras. Imagine um indivíduo com muita dor neuropática, uma doença chamada amiloidose. A amiloidose, ela dá alteração do nervo, alteração gastrointestinal, cardiológica, nefrológica e cerebral também. Uma única doença. Do primeiro sintoma à morte, ao redor de 15 anos. Com muito sofrimento. Temos 3 remédios hoje. 3 medicamentos. Um que faz a doença que era assim ficar assim. O outro que faz a doença ficar assim. O outro que melhora. O que compete a nós? Nós falamos qual que é realmente para a sociedade aquele que traz eficiência, eficácia e efetividade. Isso é em todas as áreas. O do que eu vejo, a nossa resposta é muito lenta e desorganizada. Nós precisamos nos organizar melhor, como sociedade também. Você que conhece mais a área, assim, você acha quantos outros ambulatórios como o seu existe aqui no Brasil? Assim, o acesso, né, da população a esse tipo de conhecimento clínico que vocês acumularam por décadas, né? Tem vários outros grupos no Brasil que têm essa tecnologia médica de diagnóstico e de tratamento? Tem melhorado bastante. Nós temos visto em vários serviços esta vontade de se criar uma atividade multidisciplinar. Aqui na escola nós temos, Escola Paulista, do que nós vemos as atividades ligadas especialmente em final de semana também, na oncologia, na oftalmologia, no otorrinolaringologia. Então, ou seja, são coisas bonitas que nós fazemos aqui. E muitas vezes não tem uma ventilação a respeito disto. E outros serviços em São Paulo, o Hospital das Clínicas de São Paulo, e atualmente interessante, há 2 semanas eu fiz uma visita em Natal. Passei uma semana lá, fiquei maravilhado. Um hospital público, Onofre Lopes, fazendo uma atividade espetacular com pesquisa relacionada. Por exemplo, um laboratório que está trabalhando com tecnologia assistiva. Eles pegam as dificuldades existentes para os pacientes e tentam trazer para aquela condição de dificuldade uma facilitação, ou seja, a equidade, aquilo que se encontra no SUS. Universalização, igualdade e equidade. Espetacular. O Brasil tem melhorado bastante, muito. E nós temos que dar uma resposta cada vez mais rápida e cada vez mais integrada. Mas não esquecer, aquela pessoa tem que devolver algo para a sociedade. E como é que você sente o portador de doença crônica incapacitante, né, quando você fala que ele tem que devolver à sociedade? Como é que você vê a resposta dessas pessoas a essa não cobrança, mas uma demanda, né, que ele vai receber e tem que receber, mas ele tem que contribuir. Eu acho que a parte psicológica, psicossocial das doenças, como é que as pessoas se adaptam, né? Porque a gente vê lá do Stephen Hawking, ele se adaptou a uma doença crônica e teve uma atitude positiva em relação à vida e teve uma vida produtiva, excepcionalmente produtiva, né? Como é que é a sua experiência dessa parte psicossocial das pessoas com essas doenças crônicas e incapacitantes, né? É interessante esse aspecto, né? Então, dentro dessas dificuldades, eu estou acompanhando hoje, assim, de cabeça, facinho, são 15 pacientes em casa, tetraplégicos, anártricos, disfágicos, com traqueostomia, a maioria deles, com gastrostomia, todos eles, mas a cabeça funcionando. E a comunicação? Comunicação aumentativa. Então tem formas de se fazer uma comunicação aumentativa, com aparelhos hoje. Voz digitalizada, o que Stephen Hawking tinha também. Um dos pacientes
ele toma conta da empresa dele e de 2 associações de pacientes. Uma de idosos e outra de criança. Da casa dele, com telão, ele toma conta da empresa e das 2 associações. Faz quanto tempo isso? Já 2015, 8 anos. Que ele faz isto, que ele toma conta. Outros 2 pacientes, eles não querem mais ficar em casa só tomando conta da empresa. Eles querem vida. Vida, 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 vida. Então assim foi feita uma motociata aqui no Pacaembu há um mês. Quem que organizou? Eles, os 2. Foi feita motociata semana passada, em Jundiaí. Quem que organizou? Eles. E apareceram várias pessoas, e todas elas com um intuito, mas naquele momento era a consagração da vida. Pessoas que não são tão afeitas a essa situação social. Vamos deixar uma marca para a família? Vamos. Dona Ivete, livro de receitas dela, que ela nunca tinha colocado no papel. Ela fez o livro de receita para a família. E a família tem essa marca hoje dela, deixou lá. Outros, deixa sua vida, deixa escritos. Uma senhora, Dona Leide, posso falar aqui, não tem nenhum problema o nome dela, ela, advogada, com essa doença, ela queria ir a um show. Ela estava em home care. E a empresa que fazia o home care dela não sai de casa, ela está de home care. Aí você fala, ela não está presa? Ela não está em presídio. Por que ela não pode sair? Ela perde o home care. Onde está escrito isto? Não tem lugar nenhum escrito isto. Aí a empresa aceitou, mas a casa de show colocou obstáculo. Porque ela tinha que ir com cama. E a casa, se ela morrer, eu sou o médico dela. E eu respondi, dou-lhe um atestado. Faço o registro de óbito. Não tem nenhum problema. Casa de show mesmo. Ela vai morrer numa casa de show. Não tem problema. E aí a casa de show aceitou. Só que a casa de show cobrou 4 ingressos, que era o espaço ocupado pela cama. Ela é advogada. Ela não aceitou essa condição e assim foi feita uma ação aqui em São Paulo que virou lei. Projeto de lei que virou lei em São Paulo. Pagar 4, nunca mais. Ou seja, a pessoa que paga, mas não pelo espaço que ela ocupa. É a lei dela. E quando ela conseguiu a lei, uma das coisas que ela fez, agora eu posso ir. E dentro desse período, é engraçado, muita dificuldade em sair palavra depois, porque ela só movimentava um pouquinho o olho esquerdo. Se ia um pouquinho para fora, era o sim, se ficava paradinho, era o não. Para escolher letra, dificuldade enorme. Mas ela continuava a escolher letras, palavras, frases, poesias. Poesias para me sentir viva. E uma das poesias ela fez para o Beija-Flor. O Beija-Flor que a visitava todos os dias no primeiro andar. E ela fez uma poesia linda e ela falava, puxa vida, eu não posso lhe oferecer um ramalhete de flores. Em troca. Eu acho que o interessante é assim, né, que as pessoas, mesmo nessas condições muito desfavoráveis, elas não podem perder o propósito, né? De jeito nenhum. Né? Ela não pode perder várias coisas, mas um deles eu acho que é o propósito da vida, né? Mesmo que sejam né, mudança de lei, o reconhecimento da humanidade, ela não perdeu, ela pode movimentar só um olho, né? Mas ela continua viva, né? Ela tem não perdeu qual é a vida que vale a pena viver, né? Ela sinaliza que a vida dela vale a pena viver, né? Tá, aí eu pergunto, essa senhora tem saúde? Dentro daquele conceito de saúde, bem-estar físico, mental, espiritual e social, ela tem saúde? E aí é interessante esse aspecto de medir saúde. Nós primeiro começamos a medir gado. O Ministério da Agricultura veio bem antes do Ministério da Saúde. Por qual razão? Porque se sua vaca morre, você tem prejuízo. Agora, quanto é que vale saúde? Nós não temos esse preço, nós não temos esse valor, nós não sabemos quanto é que vale. E como que eu faço a mensuração de saúde? Ou é física, mental, espiritual, social? Como que eu faço a divisão disto? E aí essa mesma senhora, ela respondeu numa certa ocasião que ela tinha saúde plena. E foi perguntado para ela, para um programa de televisão da Record, se ela se sentia saudável. E ela respondeu para o programa, lógico que sou saudável.
Eu tenho capacidade de aproveitar a vida. Capacidade de aproveitar a vida. Então, esse é o sentido. Obrigado. Obrigado.